Fala, galerinha do Na Trilha da Biologia, tudo bem com vocês? Primeiramente, hoje gostaria de agradecer a todos que durante esse tempo de correções do Plano de Ensino Doutorado 3, a gente esteve juntos, discutimos assuntos, e vocês estiveram comigo, se inscreveram no canal, assistiram às minhas aulas, meu muito obrigado, tá? Hoje vamos finalizar o Plano de Ensino Doutorado, PET 3, semana 4, para o segundo ano do ensino médio. Hoje falaremos sobre fungos, tá? Então a gente vai ter esse assunto aí, o reino fungo como assunto principal das aulas de hoje. Eu sou o professor Ronald e vem comigo na trilha da biologia. Primeira questão fala o seguinte: qual dos seguintes termos jamais poderá ser usado como referência ao fungo? Lembremos, fungos são decompositores da matéria orgânica. Tá? Podem ser parasitas, parasitando a nossa pele, como a frieira ou micose. Tá? Eles são consumidores de matéria orgânica. Tá? Podem se associar a outras espécies para viver junto, como no caso dos líquens, numa relação de simbiose, viver junto. Mas falar que eles são produtores é um erro. Produtores são seres vivos autótrofos, capazes de produzir o seu alimento. E por isso, a gente só coloca essa descrição para plantas e algas e algumas bactérias especiais. Tudo bem? Fazendo-se um corte de um talo de um líquen e observando-o sob o microscópio, conseguem-se reconhecer pequenas formações verdes arredondadas. Nos itens a seguir, essas formações são interpretadas como... Bom, então, os líquens são associações de hifas, que são aqueles prolongamentos, né, em formato de fios finos dos fungos, associados a esses pequenos soros, né, que a gente chama, tá? Que são algas verdes associadas ao fungo. Então, a gente vai marcar o quê? Esporos de alga que o fungo não conseguiu digerir? Não, o fungo não quer digerir nada aqui, pois a alga dá alimento para ele e, em troca, ganha umidade e sais minerais. Então, são algas componentes normais dos líquens, essa associação entre duas espécies. Então, nós vamos marcar aqui letra B. Na questão 3, os fungos apresentam importância variada em muitos aspectos. São atividades dos fungos, exceto provocar doenças em plantas e animais, eles provocam, causar difteria, difteria é causado por uma bactéria e não um fungo, certo? Então, a gente vai marcar a letra B como alternativa incorreta. Já que produzir antibióticos, como a penicilina, é feito através de uma substância que é liberada por um fungo chamado Penicillium notatum. Ser utilizados na produção de alimentos, nós temos exemplos do shiitake, mesh, champignon, que são exemplos de fungos que a gente tem na nossa culinária. Tá? Participar de processos de decomposição junto às bactérias também. Então, aqui a única alternativa incorreta seria a letra B. Tudo certo? Temos na tela aqui, então, a questão 4 da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um dos armários do laboratório da escola apareceu com pontos e fios brancos em suas portas, do lado interno. Um dos alunos identificou os pontos e fios brancos como sendo um tipo de mofo, ou fungo. Para eliminá-lo, passou um pano embebido em álcool na porta, até limpá-la totalmente. Na semana seguinte, para a surpresa do aluno, os pontos e fios reapareceram. A partir dos seus conhecimentos a respeito da estrutura e biologia dos fungos, explique por que o mofo reapareceu. Nós temos aqui uma figura de uma estrutura de um fungo Basidium miceto, tá? Como exemplo. Não quer dizer que o mofo seja isso. Ele é de um outro grupo chamado de ascomicetos, que tem uma estrutura reprodutiva como essa aqui, com um formato um pouco diferente, em formato de filamentos. Tá? Mas a gente consegue perceber que o fungo não é só essa parte externa que estava sendo vista pelo aluno na parte da superfície do armário. Ele tem prolongamentos, as hifas, ou o conjunto todo chamado de micélio, que trabalha no crescimento do fungo, mas que fica inserido dentro do substrato. No caso, esse armário provavelmente era um armário de madeira e
ele estava sendo degradado pelas enzimas do fungo como fonte de alimento. Então, existia muito mais fungo no interior da madeira do armário, tá? Através das hifas. E foram essas hifas que permitiram o crescimento e reaparecimento da estrutura externa novamente na semana seguinte. Então, uma resposta possível seria: o pano com álcool só foi capaz de remover os corpos de frutificação, parte reprodutiva do fungo, que produz esporos, que ficam na superfície, mas não conseguiram matar totalmente o fungo, pois suas hifas, essas partes de baixo aqui, que estavam inseridas no interior da madeira, tá, responsáveis pelo crescimento vegetativo, estavam, desculpa o erro de português aqui, espalhadas e escondidas no interior da madeira do armário. Tá? Foi um erro de digitação aqui. Então, essa resposta é uma resposta possível para 4. Na questão 5 da FUVEST de São Paulo, nós temos o molho de soja mofado vem sendo usado na China há mais de 2.500 anos no combate a infecções de pele. Durante a Segunda Guerra Mundial, prisioneiros russos das prisões alemãs que aceitavam comer pão mofado sofriam menos infecções de pele que os demais prisioneiros, os quais recusavam esse alimento. O que é o mofo, primeiramente? O mofo é um fungo, tá? Um fungo ascomiceto que contamina os alimentos expostos ao ambiente. Então, a gente está vendo aqui a figura de um pão mofado, a gente está vendo a estrutura externa, né, do fungo do mofo, que são os corpos de frutificação bem pequenos, e lá dentro estão espalhadas as suas hifas ou os seus prolongamentos, com alguns locais com esporângios, né, que normalmente ficam aqui para o lado de fora, para espalhar os esporos, que são estruturas reprodutivas dos fungos. Tá? Então, a gente vê duas situações aqui. Na China, eles usam, né, e assim como no Japão, o molho de soja, tá? Que é um molho fermentado por um fungo lá, chamado de molho shoyu aqui pra gente, tá? E a gente vê que eles têm menos infecções de pele. Por quê? Provavelmente o contato com esses fungos estimula o nosso sistema imunológico, né, do sistema digestório, a produzir anticorpos contra eles, enquanto a gente está ingerindo eles. Então eles não são tão venenosos para nos matar, mas são capazes de estimular o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos contra fungos, tá? E esses anticorpos podem atuar num grupo de fungos, tá? Então, esses anticorpos contra esses fungos vão acabar se espalhando pela corrente sanguínea e proteger todo o corpo de outros fungos parecidos que possam infectar a nossa pele, por exemplo. Então, essa é uma possível explicação de por que quem comia esses alimentos mofados podem combater as infecções de pele. Na última questão de hoje, nós temos uma aplicação dos fungos na alimentação, na produção de alimentos. Né? É uma biotecnologia, quando a gente usa pedaços de seres vivos ou seres vivos inteiros para produzir algo de interesse econômico para nós humanos. Então, a produção de vinho é um dos exemplos mais antigos de biotecnologia. O livro do Gênesis já nos fala da embriaguez de Noé, no Velho Testamento. Embora vários fatores devam ser levados em conta na produção de um bom vinho, como a cor, o aroma, o sabor, o processo depende essencialmente da degradação de suco de uvas por leveduras anaeróbias facultativas. Percebam, leveduras são os fungos unicelulares que fazem a fermentação alcoólica, mas só vão fazer essa fermentação se estiverem, né, inseridas em um ambiente com pouco ou nenhum oxigênio, certo? Porque senão elas facultam, elas escolhem fazer um processo que lhes dá mais energia, que é a respiração celular. E esse é o ponto dessa questão, tá? Na fermentação, nome dado a esse processo, o açúcar da uva é degradado em álcool etílico ou etanol, né? Que a gente conhece aí, que dá o teor alcoólico ao vinho. Explique por que se evita na produção de vinho o contato do suco da uva com o ar. Se o suco da uva ficar em contato com o ar, como disse nos enunciados, o fungo vai preferir fazer respiração celular. Tá? E aí, o que vai acontecer? Ao invés de gerar o álcool que dá o teor alcoólico ao fungo, ele vai gerar o outro produto final, que é CO2 e água. E aí o vinho não vai acontecer, né? Então, é necessário que a gente feche o suco de uva em barris com pouco oxigênio e deixe fermentar para que surja álcool na mistura e o vinho deixe de ser suco de uva e vire vinho. Viva Jesus, que fez isso bem rápido, transformando ainda água em vinho. Né? Então, fica aí
a minha contribuição para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse PET, tenham aprendido bastante com ele. Quem gostou desse vídeo, deixa o joinha para dar aquele up no nosso canal. Agradeço a sua audiência e a sua paciência. E até semana que vem com mais aulas do Plano de Ensino Tutorado Novo que está chegando por aí. Um abraço e até a próxima.